Neste vídeo, você vai aprender a criar uma automação com inteligência artificial no N8N para responder os e-mails, ou, na verdade, criar rascunhos de respostas para os seus e-mails. Como ela funciona? Assim que você receber um e-mail, ele vai criar uma resposta programada, você vai treiná-la, vai aprender a treinar ela hoje, ele vai responder esse e-mail, mas vai deixar ele na caixa de rascunho, para você poder dar uma conferida. Se tiver tudo ok, você vai clicar em enviar. O que isso faz? Te economiza tempo. Ah, Ricardo, tem como fazer ele responder automaticamente sem eu precisar entrar lá e olhar? Tem sim, mas não é muito recomendado, porque você vai deixar uma inteligência artificial tomando conta liberada dentro do seu e-mail. É meio complicado, então criar ela para criar um rascunho já vai te ajudar demais. Então, sem mais delongas, vamos lá. E só lembrando, se você é um iniciante completo em N8N, este vídeo é para você. Vamos começar. Eu até deixei para vocês também um tutorial aqui em PDF. Nós vamos seguir ele passo a passo, porque pode acontecer de você ter alguma dúvida futuramente, estiver criando a sua inteligência artificial, ao invés de você entrar aqui no vídeo e ter que ver o vídeo inteiro ou ficar procurando por cada local, é difícil, você vai ter um PDF que eu vou deixar disponibilizar para você gratuitamente. É mais rápido, você vai ler ele, achar o ponto que você precisa e também na nossa aula a gente vai usar aqui um copia e cola. Tá? Mas eu vou te ensinar a fazer. Lógico que o copia e cola é só para adiantar o nosso processo. Fica até o final que eu vou te explicar como você vai baixar esse PDF 0800. Vamos aqui no Workflow. Vamos criar um novo Workflow. Vou renomeá-lo aqui. Aula 03, por enquanto. Vou clicar no símbolo de mais para criar um gatilho. Um gatilho é onde o fluxo vai se iniciar. É a ação que vai fazer o fluxo tomar a iniciativa, a funcionar. A gente quer que ele comece a funcionar quando eu receber um e-mail. Então tem que ser um gatilho do Gmail. Clica aqui. Se você ainda não tem uma credencial do Google, eu criei um vídeo ensinando a como você criar essas credenciais. Deixa eu localizar aqui. Vai estar aqui, ó. No meu canal já vai estar disponível como configurar as credenciais do Google. Eu não vou mostrar neste vídeo, porque só esse vídeo de credencial deu 21 minutos. Senão vai ficar muito grande. É só você entrar, procurar esse vídeo aqui. Se eu lembrar, eu já vou deixar o link dele aqui na descrição para você. Clica lá, vê o vídeo de credenciais e volta. Caso você tenha a credencial, é fácil então. É só você clicar. Se você já tiver criado a credencial, beleza. Clica em criar credencial e já faz o passo a passo. Se você já tiver salvo a credencial aqui no N8N, ele vai salvar aqui automaticamente. Aqui em modo, é o tempo que esse gatilho vai trabalhar. A cada 1 minuto, a cada 1 hora, uma vez por dia. Você vai selecionar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em português, traduzir. Aqui, ó, a cada minuto, a cada hora, diariamente, toda semana. Eu vou deixar, por enquanto, a cada 1 minuto. Então, a cada 1 minuto, ele vai ativar o fluxo. Se tiver e-mail novo na caixa de entrada que não foi respondido, ele vai fazer esse trabalho. Aqui em evento, já está na mensagem recebida, simplificar. Não vou selecionar isso, vou desselecionar. Vocês podem ver aqui, no nosso tutorial, eu deixei aqui, ó, passo, Gmail, aqui, ó, onde paramos aqui, só para a gente poder acompanhar. Aqui, ó, tempo de verificação, poll times, nós já escolhemos, every minute, a cada minuto,
E aqui, ó, no simple, que é o resultado final simplificado, a gente deixou desmarcado, false. Que é aqui, ó, tá vendo? Simplificar, não. Por enquanto, está pronto. Clica em salvar. Vamos para clicar aqui no sinal de mais. Clica em IA, que vai ser o corpo da inteligência artificial, onde iremos colocar o prompt, os comandos. Vamos escolher esse primeiro aqui, que é o gera um plano de ação e o executa. Este daqui, vou deixar ele um pouquinho mais para o final, porque a configuração dele é maior, tá? Para a gente poder entender. Você vai fechar e voltar aqui para a área de trabalho. Aqui em modelo de bate-papo, você vai clicar nele. Aqui é o cérebro da sua inteligência artificial, é o LLM. Esse aqui você tem várias opções. Você pode escolher, por exemplo, o ChatGPT, se você já tiver uma conta no ChatGPT, uma credencial. Pode usar o do Google. Tem algumas inteligências artificiais aqui, igual esse modelo do Grok. Ela é gratuita. Você vai fazer também, criar uma credencial. A que eu vou usar aqui é essa daqui, ó. Eu esqueci o nome dela. Aqui, ó. Esse aqui, ó, modelo de bate-papo Open Router. Vou selecionar ela. Por que eu vou escolher ela? Ela é uma LLM que junta todas as inteligências artificiais que tem praticamente. São praticamente 300 inteligências artificiais no mesmo site. E você consegue escolher cada uma separadamente. Por exemplo, aqui eu já tenho a conta, a credencial criada. E eu também já fiz um vídeo mostrando como criar essa credencial do Open Router. Aqui é o meu primeiro vídeo, que é Open Router, passo a passo no N8N. Por que eu decidi escolher ela? Porque eu tenho todas as inteligências artificiais no mesmo lugar. Eu não preciso ficar criando credencial em vários locais diferentes. Uma credencial no Google, uma credencial no ChatGPT. E isso facilita muito. Ricardo, é gratuito? Tem inteligência artificial aqui gratuita, mas você precisa colocar um crédito. Então, só resumindo, vai que criar credencial, você vai precisar só da chave API. Ele é bem simples. Abre aqui documentos, ele vai ter o passo a passo te explicando. Eu acho melhor você ir lá e ver o vídeo de como fazer aqui o cadastro, como pegar a credencial, que é bem mais fácil do que você ler este passo a passo. O meu já está ativado. Vou usar aqui o ChatGPT 4o Mini, que tem um custo financeiro bom. Agora que você já sabe que tem o corpo do agente, tem o cérebro, vamos colocar a instrução dentro do corpo deste agente. Vamos clicar 2 vezes aqui no agente de IA. Vamos clicar aqui, ó, Connect Chat Trigger e escolher defina abaixo. Em inglês ele vai estar define below. Aqui, ó, tá vendo? Em inglês, define below. Aqui eu vou colocar um prompt inicial para a ferramenta entender o que ela vai fazer. Vamos voltar aqui no meu PDF que eu criei para vocês. Aqui, ó, no passo 2, adicionar e configurar o nó de AI Agente. Adicionei o nó. Tá? Tipo de prompt. Vamos achar aqui, ó, isso. Vamos copiar essa parte aqui, ó. Escreva uma resposta até aqui, ó. Até esse símbolo de menor que, finalizando em maior que. Então escreva uma resposta, seleciona esse conteúdo, já vou explicar para vocês. Copia e vamos colar aqui em cima no prompt do user mensagem. Vamos colocar aqui em português, traduzir que vai ser melhor. Aqui, ó, mensagem do usuário. Ctrl V. Ele já vai aqui para expressão. Clica aqui nessa setinha para expandir. Aqui eu estou dando uma informação inicial para a inteligência artificial. Você tem que entender que as inteligências artificiais, elas são como funcionários
são como novos funcionários na sua empresa. Você não tem que treinar aquele novo funcionário, explicar para ele o que ele tem que fazer em cada função? Então, para a inteligência artificial é a mesma coisa. Você consegue dar informações para ela escrevendo normalmente como se fosse conversar com uma pessoa normal, para treiná-la. Lógico que tem alguns macetes que eu vou estar mostrando ao longo deste vídeo e ao longo de outros vídeos. A primeira coisa, então, é escrever aqui, ó. Escreva uma mensagem para o seguinte e-mail e adicione-a como rascunho à conversa de e-mail. Pode colocar esse texto aqui. Você vai abrir um exemplo, aqui ó, você vai abrir um sinal, menor que, escreve e-mail e fecha com maior que. Isso aqui é super importante, tá, pessoal? E quando você terminar esse assunto que eu vou explicar para vocês, você tem que fechar ele dessa forma aqui e colocar essa barra aqui dentro, desse jeito. Porque se você não fizer isso, a inteligência artificial não vai entender que você terminou de dar aquele exemplo, tá? Você vai escrever assunto, colocar essa expressão aqui, que já deixei salvo para vocês, nós já copiamos direto. Em breve você vai entender por que dessa expressão. Ela simplesmente puxa um campo que vem daqui. Vamos já fazer um teste aqui para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver se eu já consigo. Vamos salvar para não perder a informação. Vamos clicar aqui. Aqui, ó. Quando ele aparecer problema no Gmail Refresh Token é necessário. Você tem que abrir aqui o nó, entrar aqui na sua conta e reativar o seu login. Só clicar aqui no Google, login, escolher a conta. É meio que dar uma atualizada. Eu acho que isso aqui é um bug. Antes não estava dando isso constantemente não, agora é direto. Vamos tentar novamente. Beleza, perfeitamente. O fluxo sempre roda da esquerda para a direita, de cima para baixo. Esquerda para a direita, de cima para baixo. Isso vai vir mais na mente futuramente para vocês entenderem. Então ele começou aqui na esquerda e veio para a direita. Vamos abrir aqui a expressão. Tá vendo que ela ficou todo verde aqui, essa expressão? A expressão nada mais é do que uma forma de você conversar com a máquina. Não chega a ser um código, é uma expressão que a gente usa de JSON. Eu recomendo supermente que você estuda sobre JSON e JavaScript. Você não precisa aprender a escrever, mas você tem que pelo menos entender a lê-lo. Aqui, nesse primeiro campo, assunto, você vai puxar um campo que está aqui para jogar essa informação para o lado direito. Você vai procurar por subject, que é o assunto em inglês, né? Vamos procurar aqui. Vamos voltar aqui em inglês para ficar mais fácil. Identificador. Eu quero procurar aqui, ó, subject. Vamos lá. Que é o assunto. O assunto do e-mail. Autenticação. Aqui, ó. From. Mensagem. Ó, subject. E essa expressão aqui, ela é a mesma coisa de eu vier aqui e simplesmente arrastar. Ele já apareceu aqui. Aqui ele está um pouco diferente porque eu usei uma inteligência artificial para escrever uma codificação um pouco melhor, tá? De uma forma que não vai dar erro. Mas se você fizer essa parte de arrastar, também não vai dar errado não. Mas eu super reforço, use essa forma que eu já escrevi para você, que ela vai impedir de acontecer vários erros futuros, tá? Então vamos apagar. Eu fiz aqui só para vocês entenderem que você consegue arrastar ela e jogar para o seu campo de informação. Mas em algumas vezes você vai precisar escrever algum tipo de JSON mais elaborado. Não se preocupe, eu também não sei escrever código, eu uso o ChatGPT para isso. Hoje em dia, dificilmente você vai precisar aprender a escrever código, já que a gente tem inteligência artificial para nos ajudar, né? Mas é bom você entender do código. Então,
você vai ter assunto do e-mail, de quem foi enviado esse e-mail, que é o próprio e-mail da pessoa que enviou. A mensagem já está aqui, ele está puxando a mensagem. E para quem ele vai enviar, o endereço que ele vai enviar para a conversa de e-mail, e já está aqui o e-mail que ele vai estar enviando, tá? Então, só copiar e jogar aqui por enquanto. Vamos voltar lá para o corpo da inteligência artificial, né, que é o IA Agente, AI Agente. Esse requerimento aqui específico de formato, no caso, não vai precisar. Pode deixar ele do jeito que está original. Não precisa mexer aqui nele. Em opções, você vai adicionar opções, clicar em sistema. Aqui você vai escrever um prompt mais elaborado, que é o treinamento da inteligência artificial. Aqui você vai colocar algumas informações para ela, algumas referências e os comandos. Como você quer que ela haja, como você quer que ela responda, e para ela entender melhor o que você precisa. Lembrando, a inteligência artificial, ela só vai responder aquilo que você ensinou para ela, da forma que você ensinou. Ela só vai fazer algo no qual você a instruiu. Ela não vai fazer nada que você não instruiu, tá? Volta lá pro documento. Você vai copiar aqui, ó, a partir de use... Não, mentira, a partir de aqui, ó, desse sinal de igual. Pode apagar esse sinal de igual. Vamos selecionar até aqui, ó, editor. Ctrl C. Uma coisa muito importante, tá vendo aqui escrito fixo, fixed e expression? Quando você vai ter que usar algum código, você vai usar expressão, que vai ser o caso nosso aqui. Clica em expressão, clica aqui nessa setinha para expandir, seleciona, apaga, Ctrl V. Esse aqui já é o prompt prontinho para você, tá? Em breve vou trazer vídeos que eu vou ensinar você como criar esses prompts. Pode ficar tranquilo. Aqui no início, vamos lá. Você é um assistente de IA especializado em responder e-mails no Gmail do Ricardo. Sou eu, você vai colocar o seu nome aí. Use a ferramenta, isso aqui é extremamente importante. Tá vendo? Eu coloquei que entre aspas simples, criar rascunho. Esse criar rascunho vai ser o nome da ferramenta que a inteligência artificial vai usar para enviar o e-mail. Vou mostrar ela aqui agora para você entender melhor. Vamos salvar aqui o nosso andamento. Aqui em Tool significa ferramenta. Vamos clicar em ferramenta, digitar aqui Gmail e clicar em Gmail Tool. Antes de configurar ela, vou modificar aqui o nome só para você entender. O nome dela vai ser criar rascunho. Deixa eu ver se é o mesmo nome que eu fiz lá, né? Criar rascunho. Se não for, eu mudo aqui agora. Copio. Então, eu modifiquei aqui o nome da ferramenta para facilitar que ela encontre, que a inteligência artificial encontre ela. Vamos voltar lá no mensagem do sistema. Aqui, ó, criar rascunho. Só para ter certeza, vou colar aqui novamente, se eu não tiver escrevido nada incorretamente. Então, lá, use a ferramenta criar rascunho para criar o rascunho do Gmail. Aqui eu coloquei o tom, casual, profissional, amigável, aqui eu escrevi exemplos do estilo de escrita do Ricardo. Isso aqui, geralmente, você pega alguns e-mails que você já respondeu e pode colocar aqui dentro para a inteligência artificial responder o mais próximo possível das suas respostas reais. Olha lá, aqui, ó, coloquei exemple. Sempre coloque a palavra exemple ou exemplo entre esses símbolos de menor que e maior que. Quando você fechar o exemplo, coloque aquela barra que eu falei para vocês aqui, ó. Aqui, antes do exemplo, tá vendo? Sempre tem que colocar ela para encerrar. Coloquei aqui um exemplo
2 exemplos. É bom você colocar aí pelo menos 3 exemplos. Aqui não precisa, que eu copiei errado, pode apagar, só até aqui. Pode clicar em salvar. As configurações do seu agente já estão prontas. Agora falta configurar a ferramenta para enviar o e-mail. A conta que a credencial já está pronta. Vamos voltar aqui no documento para a gente poder acompanhar. Aqui, ó. Adicionar nó. Arraste o nó Gmail Tool, é o que nós já fizemos. Abriu o e-mail, abriu o nó, o nome do nó já criamos, que é criar rascunho. No campo credenciais, selecione Gmail a conta, já fizemos. Recurso, aqui, ó, recurso e operação. Em recurso, vamos escolher a opção rascunho, draft. Aqui, ó, recurso, draft, que nada mais e nada menos é rascunho. Vou colocar aqui no português, que ó, recurso, draft, rascunho, tá vendo? Operação, criar, create. A gente vai criar um e-mail. Assunto, esse aqui vamos precisar de uma expressão. Aqui, ó, assunto. Vamos copiar essa expressão aqui, ó, sem espaços, tá? Colei ela aqui. Aqui ele estava fixo. Ele automaticamente foi para expressão. Você está vendo esse símbolo aqui de inteligência artificial? Olha lá. Deixe o modelo definir esse parâmetro. Em alguns casos que você não souber o que você vai preencher esses parâmetros, você pode clicar nela que ela vai fazer isso automaticamente por você. Aí você deve estar pensando, beleza, a inteligência artificial vai fazer para mim, vou colocar em tudo. Não faça isso, porque você estará mais suscetível a erro. Quanto mais informações ela precisar fazer automaticamente, maior é a chance dela errar. Quanto mais informações você colocar e deixar uma pirâmide, aqui embaixo nas informações, você vai afunilando a inteligência artificial, então a possibilidade de errar é menor. Então, sempre que puder, você coloque a função pronta. Se caso não tiver jeito, aí você não souber, não conseguir encontrar, você vai acionar ela. Por exemplo, um macete que eu faço, eu até fiz nesse quesito algumas informações eu não consegui gerar, ou não consegui explicar para o ChatGPT para me ajudar a criar, eu simplesmente cliquei nela aqui, não queria deixar ela automática, eu vim aqui e cancelei. Aí a expressão fica salva aqui. Mas primeiro, o que você tem que fazer? Faça isso, deixe ela tornar a resposta automaticamente, execute a operação. Se a operação funcionar do jeito que você quer, aí você vai lá e cancela e deixa ela fixa aqui. Então, vem aqui, deixa ela definir automaticamente, faça o fluxo rodar, rodou, beleza, eu vou e cancelo aqui, para ficar fixo. Porque aí não tem perigo da inteligência artificial, por algum momento, ou alguma resposta que ela receber, ela alterar isso e der um erro no fluxo. É um macete bacana também. No caso, deixa eu apagar essa, que eu já tenho uma pronta aqui. Tipo de e-mail, vamos deixar no texto. O assunto, acabamos de colocar, né? Tipo do e-mail, texto. Mensagem, vamos lá. Mensagem, vamos copiar ela aqui. Essa expressão. Ctrl C. Se ficar confuso, pessoal, podem ir colocando nos comentários aí, vai me dando dicas para eu melhorar e trazer cada dia mais conteúdo para você. Às vezes explicar tecnologia é um pouco difícil e minha dicção não é boa, né? Mas estou melhorando, então dificulta mais ainda. Além do sotaque mineiro, né? Certo.
Já fizemos a mensagem. Agora vamos para opções, ADD opção. Aqui, ó, opções, adicionar opção. Vamos em selecione TrueDid. Acho que é assim que pronuncia. No ícone da engrenagem. Vamos colocar aqui no inglês, já que está no inglês. Esse aqui, ó, TrueDid. Seleciona ele. Aqui, ó. O identificador do tópico para anexar o rascunho. Vamos aqui. Cadê? Isso. Vamos copiar aqui essa expressão. Esse aqui me deu dor de cabeça para fazer, tá, pessoal? Ele vai puxar o identificador do e-mail que ele recebeu. Aqui, ó, já tá até em verde, ele já puxou aqui, ó. Deixa eu mostrar ele para vocês. Essa expressão, ela é um pouquinho mais robustinha, mas como eu já deixei pronto para você, é só você copiar ela. Aqui em TrueDid, ele está puxando essa informação aqui, ó, TrueDid, tá vendo? Você poderia puxar ela diretamente aqui? Poderia. Eu fiz isso, só que estava dando muito erro. Então eu tive que conversar com a inteligência artificial por JavaScript. Então essa expressão conversa melhor com a inteligência artificial. Por isso eu optei em mantê-la. Vamos para o próximo. Clique em ADD Option novamente e Send To. E selecione Send To. Esse aqui, ó, na engrenagem. Clica adicionar opção. Vou manter aqui no inglês. Aqui, ó. Send Replies To. Vamos colocar essa expressão aqui. Pelo jeito que eu vi essa expressão, ela foi uma das que eu fiz com a inteligência artificial aqui, tá vendo? Foi isso mesmo. Ctrl V. Mas eu dei uma resumida nela aqui, para funcionar. Done, concluir, fechou. Conectar os nós. Vamos testar, ver se já está pronto? Hora da verdade? Vamos clicar em salvar. Vamos clicar aqui, pessoal, muito importante. Se você não ativar a sua automação, o e-mail não vai funcionar. Vou pegar aqui o meu celular e enviar um e-mail para mim mesmo, de outro e-mail, né? Aqui, vamos escrever o e-mail para canal Drive, teste aula 3, eu acho, aula 4, vamos colocar aqui, aula 4. Vamos jogar tênis hoje. Isso aqui é só um exemplo, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou enviar. Vamos aguardar alguns segundos até o e-mail chegar. Acho que eu deixei lá aberto aqui, não? Aqui, ó. Vamos atualizar aqui para ver se o e-mail chegou. Ainda não chegou. Vou abrir aqui a inteligência artificial no execuções aqui em cima. Só para ver a última execução dela. Foi a 14h31. Então daqui a um minutinho vai fazer. Cadê o e-mail? Atualizar. Recebi a mensagem, né, o e-mail. Agora vamos aguardar ela responder. Assim que nós colocamos a cada um minuto para ela estar respondendo automaticamente. Então vou esperar passar esse minuto e eu já volto. Beleza. Olha só aqui em cima. Sucesso. Ela recebeu a mensagem. Atualizou aqui o workflow. Vamos esperar abrir para a gente ver. Como tem esses sinais, essa setinha verde aqui mostra a execução funcionou perfeitamente. Aqui ele acessou 2 vezes
e as outras ferramentas ele acessou uma vez. Vamos clicar aqui no agente e ver a resposta. O rascunho da resposta foi criado com sucesso. Você pode revisar e enviar quando estiver pronto. Isso aqui foi a resposta da IA dentro do fluxo. Agora vamos ver nosso e-mail. Vamos atualizar. Aqui, ó. Tá vendo que ele escreveu draft 2? Porque ele está em rascunho. Clica nele. Aqui embaixo. Olá, claro, estou dentro. Que horas você gostaria de jogar? Abraços, Ricardo. Só clicar aqui em send, enviar. Deu algum erro aqui, ó. Cadê? Traduzir. Por favor, especifique pelo menos um destinatário. Ah, tá. Faltou o destinatário. Foi bom ter acontecido esse erro aqui. Agora vamos procurar. Faltou o destinatário. A gente tem que voltar aqui para o editor. Subject. Trace. Traduzir. Estranho, ele não pegou aqui. Deixa eu ver. String. Vamos fazer um teste novamente. Vamos colocar aqui essa expressão no automático e testar para ver se ela vai funcionar. Fecha, salva. Vamos tentar novamente. Vamos enviar um novo e-mail e aguardar ela responder. Olá. Canal. Teste 08. Bora jogar bola. Tô sem ideias, tá? Bora jogar bola? Vamos enviar. Vamos aqui em execuções para ver. A última foi aos. Vamos olhar na minha outra automação como ela ficou para a gente comparar. Aqui, ó, send. Ah, tá, eu escolhi errado. Vamos apagar essa. Tá vendo? É aqui, ó. Trend D já tá aqui. To email. Por isso. Vamos clicar em add options. Aqui, ó. To email. To email. Vamos só copiar aqui e colocar na observação no documento. Aqui, ó, tá vendo? Send to. É to email. Deu errado. To email. Isso. Porque aí não vai acontecer esse mesmo erro com vocês, pessoal. Mas o erro aqui foi porque eu coloquei errado nesse rascunho que eu fiz para você. Agora, vamos colar essa expressão para ver se a expressão está correta. E, ó, pode clicar aqui em expressão, Ctrl V. Vamos conferir que na original se é a mesma. É a mesma. Ó, parece que ó, foi tudo bem agora. Quem sabe faz ao vivo. Vamos salvar. Deixa eu ver aqui o meu e-mail, como que ele ficou. Deixa eu ver se ele fez mais algum. Vamos atualizar. Vamos fazer o processo novamente, né? Vamos fazer novamente. Inteligência artificial,
automações, é assim mesmo, pessoal, é apanhando. Vamos colocar aqui, canal, drive, assunto. Vou colocar aqui, último teste. Vamos para um bar hoje. Ver as chucas? Não, ver os bombonzinhos. Como diz um amigo meu. Nossa senhora, bombonzinhos. Enviado. Vamos ver o que a inteligência artificial vai responder. Vamos voltar aqui no meu workflow, execuções. A última foi às 14 horas e 56 minutos. Vamos atualizar aqui. Ó, já recebeu. Agora é aguardar a inteligência artificial a fazer a chamada. Dá para fazer também, clicar na automação para ela girar? Dá. Só que eu quero ver ela funcionando automaticamente, porque se der algum erro mesmo, ela vai acusar agora, né? Cruzando os dedos, olha lá, ó. Sucesso. Aqui não clicando. Vamos clicar aqui em cima. Sucesso, hein? Agora vamos ver no e-mail, né? Vamos direto para o e-mail. Aqui, ó, o último. Vamos para um bar hoje? Ver os bombonzinhos? Oi? Vamos sim. Que horas estamos pensando em nos encontrar? Aqui, ó, já colocou aqui o meu e-mail. Enviar a resposta. Beleza! Graças a Deus deu certo, hein? Que coisa! Pessoal, por que eu coloquei aqui 1 minuto? Para poder adiantar aqui o processo, é claro, né? Você pode colocar, por exemplo, a cada 5 minutos, a cada 1 hora, uma vez por dia, vai depender da sua necessidade. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Tava esquecendo. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para você poder baixar o tutorial, né? Para você poder copiar e colar as informações. Não vou deixar o fluxo pronto para você baixar, porque senão você não aprende, né? Essa não é a intenção do canal, essa é a intenção é de você aprender. Então vou deixar o link para você baixar aí o tutorial. Vou deixar também ele no primeiro comentário afixado para você. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, que isso me ajuda muito a me incentivar a trazer cada dia mais vídeos como este. E você fazendo essas ações vai mostrar para que o YouTube que esse vídeo tem relevância, o canal tem relevância, e ele vai distribuir para mais pessoas, me incentivando aí a trazer cada dia mais vídeos como este. E não deixe de ver os próximos vídeos. Valeu!